Olá, neste vídeo eu vou mostrar o algoritmo de otimização em funcionamento que é operado pelo MATLAB e a interface criada para a comunicação com o LabVIEW, que é o software utilizado pelo laboratório para coleta e processamento dos sinais das células de carga e deslocamento. Supondo um caso hipotético em que eu tenho um cilindro de maior diâmetro D e no entorno dele eu possua 4 cilindros de menor diâmetro rotativos. E nesse cenário, considerando a simetria, ou seja, o cilindro 1 está na mesma rotação que o cilindro 2, o cilindro 3 está na mesma rotação que o cilindro 4, teria então um problema de duas variáveis em busca de uma solução otimizada. Vamos supor, para a validação do algoritmo, que eu conheça então a superfície que rege estes fenômenos. Então vamos considerar dois objetivos. Poderia ser, por exemplo, força de sustentação, força de arrasto, o deslocamento do cilindro ser submetido a VIV. Então, considerando, por exemplo, que o objetivo 1 seja essa superfície e eu queira minimizar esse objetivo, e o objetivo 2 seja essa segunda superfície que eu queira maximizar esse objetivo. Então, eu posso querer minimizar um objetivo, maximizar outro. Então, considerando que eu conheça então as curvas, as superfícies que regem o fenômeno, eu vou rodar uma função do MATLAB de encontrar os mínimos para a gente verificar então nesta função quais seriam os mínimos e máximo da segunda função. Então, rodando aqui uma função padrão do MATLAB, que é aqui eu estou rodando um algoritmo genético para encontrar o Pareto e rodando especificamente a função fmin_con para poder encontrar de cada função qual é o mínimo dela. Então, bom, observando aqui o Pareto, ele encontrou para a função objetivo 1 um menor valor na casa de -5, e para a função objetivo 2 um menor valor na casa de -0,5. Quando a gente roda a função fmin_con, que é uma função para encontrar mínimos de uma função de duas variáveis, eu verifico que o objetivo 1 mínimo é -5, e na rotação -2.500 e -1.500, ou seja, rotação no sentido anti-horário, e na função objetivo 2, que eu quero maximizar as rotações de -1.500 e -500 RPM, ele encontrou o valor máximo aí de -0,5. Bom, essa função foi criada para poder trabalhar nesse range aí que os motores vão operar. Então, a gente considerou aí que os motores que o experimento vai rodar, eles trabalham entre -3.500 e mais 3.500 RPM, Bom, então aqui os inputs do script, o main script. Então a gente vai imputar aqui, eles têm 4 cilindros, que considera a simetria, ou seja, na verdade são duas variáveis apenas, porque as variáveis do plano superior são iguais às variáveis ou as rotações do plano inferior. Os diâmetros, o tempo de experimento, a gente vai colocar aqui 5 segundos, que é um tempo basicamente para esse vídeo, no fenômeno real a gente vai ter aí na casa de 30 segundos ou mais. Vamos avaliar o tempo necessário para coleta de sinais, os limites superior e inferior do motor e os inputs do algoritmo de otimização. Então, vamos considerar aqui um algoritmo de otimização com uma população de 10 indivíduos e somente 5 gerações. Então, um algoritmo que vai rodar rápido, só para a gente ter uma ideia dos valores que vão ser testados. E considerando aqui que eu quero minimizar um objetivo, então 1, e maximizar o outro objetivo, -1, para que a função consiga operar. Bom, eu vou colocar aqui para ele começar a rodar. E aqui está a tela do LabVIEW. Então o LabVIEW, como que vai funcionar? O MATLAB ele vai testar as duas rotações, o par de rotações. Ele vai enviar esse par de rotações para o LabVIEW, o que no cenário real não aconteceria, as rotações iriam apenas para o Arduino e o processo de rotação do motor, mas nesse caso, para que a resposta venha efetivamente do LabVIEW, ele manda então as rotações aqui para o LabVIEW passa
pela função, aquela função que foi conhecida da superfície, passa pela função, transforma isso num sinal senoidal. Aqui eu coloquei apenas para exemplificar uma amplitude de 5, uma frequência de 100, ele passa por um sinal, mede, e aqui eu coloquei então para ele medir a média desse sinal, que vai ser a resposta da superfície. Então, no cenário ideal, no cenário real, né, eu não enviaria essas rotações, mas eu mediria então a amplitude ou a média, qualquer que seja a saída do LabVIEW. Neste caso aqui, isso aqui é basicamente para ele entrar no LabVIEW e eu medir uma resposta do LabVIEW, ou seja, o MATLAB não conhece a função nesse cenário, ele está pegando apenas a média do sinal de resposta, e o LabVIEW aqui neste caso que está fazendo, que conhece a função, está processando, transformando isso num seno. Então o MATLAB está apenas enviando rotações e recebendo resposta, e com isso o algoritmo vai trabalhando. Bom, então eu vou colocar aqui rodar o algoritmo main, e ele vai começar então a testar as rotações. Inicialmente ele vai testar um indivíduo, alguma especificidade do algoritmo. O algoritmo que estamos usando é o GA Multi-Obj do MATLAB. Ele testa o primeiro indivíduo, como são 10, ele sempre testa um primeiro indivíduo, depois 9 indivíduos. Se fosse 20, testaria 1, depois 19. E depois ele começa a testar efetivamente o tamanho da população. Então ele vai testar primeiro um indivíduo. Aqui foi colocado que para que teste as fronteiras. Então eu coloquei para que ele teste as fronteiras, então por isso que ele começa testando menos 3.500, né? E posteriormente então ele vai testar os 9 indivíduos. Então se a gente observar na tela aqui, ele está testando aqui no LabVIEW cada um dos indivíduos durante 5 segundos, né, que é o tempo de processamento. Então agora 1794 lá no LabVIEW, o próximo vai ser o 3.395, então ele vai enviando essa rotação para cá, o LabVIEW processa na função dele, mede então essa média da resposta, né, que é o menos, nesse caso menos 2. Então ele vai medir a resposta da média dessa função, e quando o MATLAB terminou esses 5 segundos, ele pega essa resposta aqui do LabVIEW. Aqui então a gente vê os indivíduos testados e o score, que seria então a resposta que ele mediu, né? Então para menos 3.500, ele recebeu como resposta esses dois valores do LabVIEW para o objetivo 1 e o objetivo 2. Para esses outros 9 indivíduos testados, ele recebeu então esses 9 scores. E a partir então desse resultado do objetivo 1 e objetivo 2, ele vai fazer todo o processo do algoritmo genético, né, de definir quem serão os filhos, definir quem serão os sobreviventes, para criar a população. Então nessa geração 0, a população vai ser exatamente os primeiros indivíduos que foram testados, porque eu ainda não tenho como fazer cruzamento. E o score é exatamente aqueles indivíduos, resultados que foram testados. Para as populações seguintes, ou seja, agora a partir dessa primeira população que eu tenho, ele já consegue testar uma população seguinte. Ele vai avaliar da mesma forma os resultados do LabVIEW, e com base nessa análise ele vai juntar, né, a população com os indivíduos testados, ranquear esses 20, né, que seriam os 10 testados com os 10 da população anterior, e criar a nova população. Então aqui o gráfico ele vai começando a gerar, né, a curva de Pareto em tempo real. Aqui ele já encontrou 2 pontos, ele está encontrando para a função objetivo 1 menos 4 por enquanto, e menos 0,4, que já está bem próximo, né, daquele menos 5 e menos meio, que é o que a gente sabe que é o real por conhecer a função. E ele vai continuar testando então os indivíduos
ao longo das gerações, né? Então, como a gente colocou aqui máximo 5 gerações, aqui ele vai mostrando então qual geração que a gente está, né? Está na geração 1, agora a geração 2. Então ele vai testando os indivíduos e coletando as respostas do LabVIEW. Vamos aguardar então o algoritmo terminar e aí a gente observa o resultado. Ok, então agora a gente já obteve a resposta, né? A partir dos gráficos que o algoritmo forneceu, então ele encontrou aqui na casa de menos 4,98, o menor valor para o objetivo 1, menos 0,46, o máximo do objetivo 2, né? Ele encontrou menos pontos do que aquele Pareto, porque aquele Pareto é feito offline com inúmeras iterações, esses daqui foram apenas 5 iterações, né? Todo o histórico também é arquivado, né? Então todos os pontos que foram testados, criado aqui uma estrutura, então a gente chama aqui de history, né? Em que para posterior análise e processamento, então a gente consegue depois avaliar qual era a geração, se esse indivíduo era um sobrevivente, as rotações que foram testadas, os resultados do objetivo 1 e 2, né, que é coletado do MATLAB e do LabVIEW, então uma energia que seria a somatória das rotações, né, então todos o histórico daquilo que foi testado, os resultados obtidos são arquivados aqui. E é importante também observar que existe um histórico completo e um histórico somente daqueles indivíduos diferentes. Então a gente observa aqui que foram testados 45 indivíduos, mas o algoritmo avaliou 50 indivíduos. Então aqui a gente tem uma taxa de 88% de indivíduos novos. Então 12% são indivíduos repetidos, que o algoritmo ele tem esse código, né, que ele não testa novamente, não tem por que eu testar um sobrevivente, um indivíduo que sobreviveu. Eu apenas vou no banco de dados, né, nesse history, busco o resultado da primeira vez que ele testou e replico ele para as gerações posteriores. Eu não preciso testar novamente, otimizando assim o tempo de experimento. Obrigado.